que ser irmão mesmo, né? Esse foi o primeiro registro muito interessante que ele... Porque naquela época não se falava tanto assim, né? Imagino que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, seguindo na tua trajetória, mas que parada cardiorrespiratória não era um tema tão estudado que nem ele é hoje, né? Foi uma coisa que recentemente progrediu muito. Ah, sim. Ele teve um boom muito grande. Muita gente acha que a ressuscitação cardiopulmonar ela vem datada de séculos e séculos, mas o termo ressuscitação cardiopulmonar ele tem 70 anos, não mais de 70 anos. E o boom no Brasil, mas o boom no mundo, mas o boom no Brasil aconteceu, modéstia à parte, em 1998, quando a gente pode trazer a parte seguinte, que foi quando a gente resolveu trazer alguns cursos que eram muito bem trabalhados pela Associação Americana do Coração, American Heart, que eram os cursos de suporte básico e suporte avançado. Então lá nos Estados Unidos já estavam estudando bastante Não, isso. os Estados Unidos é o berço, os Estados Unidos e alguns países europeus foram os berços especificamente em relação a isso. Mas como é que foi então essa história? O senhor estava lá na cardiologia no Dante, já pensava assim em subespecialidade? Foi durante isso ou foram alguns anos depois? Essa história é legal. Todos nós, como recém-formados, e eu estava recém-formado e recém-casado, então eu estava ferrado, né? Eu estava precisando de dinheiro para caramba. Sim. É isso, né? Perfeito. Então, então não existia vida, né? Conheço essa dor. Nós tínhamos que fazer toda A carga horária. Uhum. Da faculdade, da residência, e eu dava plantão. Uhum. E eu tive a sorte, eu posso falar eu e algumas pessoas, eu tive a sorte, na época, foi uma coisa muito interessante. Eu fui jogado, na realidade. Eu vou contar o porquê do que eu estou falando. Eu comecei a fazer cardiologia clínica no Dante Pazzanese, e eu queria dar um plantão para complementar a minha vida, especificamente. E na época, o Ari tinha uma relação muito forte com o professor José Fer, que era o presidente do Einstein. Uhum. Não é o Einstein que vocês conhecem hoje, é o Einstein de 50 anos atrás, quase, do 50 anos atrás. Então era um hospital pequeno, era um nicho pequeno, e eu fazia, no Dante Pazzanese, a gente fazia muita parte de cardiologia clínica, mas também urgência e emergência, e o Ari fazia muito urgência e emergência, eu falei, não, eu quero fazer ou terapia intensiva, ou na realidade eu tinha escolhido fazer terapia intensiva, mas por alguma razão eu não fui escolhido na terapia intensiva lá Te botaram no PS. Me botaram no PS. Foi a sorte da minha vida. Eu tinha o professor Ricardo Tuntum, que era o chefe da Um bom nome de cardio, hein? Não, mas ele não era cardio, não. Não? Tuntum era vascular. Ele é vascular. Seria um bom nome de cardiologia. Não, o Ricardo a gente chamava ele de Tuntum. É um vascular. Certo. Então eu peguei um tempo, eu era plantonista, a gente tem que falar porque é verdade, né? A gente pegou esse plantão de emergência e eu falo para você, emergência, aí começou, me deu o clique. Eu falei, cara, eu gosto desse negócio, eu gosto dessa adrenalina, eu gosto de pronto-socorro, eu gosto de pré-hospitalar. Daí eu comecei a ajudar eles a formatarem toda a unidade de primeiro atendimento junto com os outros médicos. E entrou, ele atualmente é um dos diretores do HC, no lugar do Tuntum. Tuntum saiu por os motivos dele. Ele saiu e entrou o professor Edivaldo Tiama, que é um cirurgião do aparelho digestivo, né? E o Edivaldo era uma pessoa... Hoje ele é um dos diretores, é um diretor clínico do Hospital das Clínicas. E o Edivaldo é uma pessoa que me deu muita força para com que eu me apaixonasse por aquilo que eu me apaixonei. Então, trazendo a história novamente. Ele foi a primeira pessoa, ele foi uma das pessoas que trouxe para o Brasil o ATLS, que é o Suporte Avançado de Vida em Trauma. Uhum. E ele falou assim, vamos fazer o curso. Ele fez todos nós, que éramos do pronto-socorro, fazer o trauma. Pô, eu achei o curso sensacional. Tudo. Daí o Edivaldo falou, cara, você é uma pessoa despachada, tudo. Eu vou te apoiar se você me ajudar a pensar na parte clínica. Tem uns cursos lá nos Estados Unidos que já tentaram algumas vezes para o Brasil. Em resumo,
todo mundo acha que os primeiros cursos tenham sido trazidos pelo HC Incorporated, mas foram trazidos pelo Einstein através da minha égide. Os primeiros cursos de suporte básico e suporte avançado no Brasil foi feito dentro do Einstein. Do Albert Einstein. O BLS e o ACLS. Já E o tinha Paus. essa... Ah, o Paus também. Não, mas isso tudo era uma nomenclatura norte-americana. E o que acontecia? Às vezes vinham algumas pessoas fazerem os cursos aqui, e o que eu fiz? Eu fui me meter lá, fui falar com o pessoal nos Estados Unidos, olha, eu sou um brasileiro, trabalho aqui assim. Daí surgiu a minha... O poder de uma carta, né? De um e-mail. Deu uma organizada para trazer Daí isso. eu tive grandes mentores internacionais, que alguns deles são meus amigos até hoje, isso já passa de quase 40 anos, e que falaram assim, não, Sérgio, eu ajudo você, você vai montar esses cursos no Brasil, tudo. Então, o primeiro ACLS, o primeiro BLS e o Paus fui eu que trouxe para o Brasil, e eles aconteceram em todos aqui no Brasil. Você vê o gabarito, né? Eu falei que não era pouca coisa, não. E com isso, aí... Mas bem diferente do que é hoje, eu imagino. Não, era um nicho pequeno. Não, mesmo o atendimento em si, né? Porque, por exemplo, hoje é um Protocolo, negócio tão... assim. hoje é um negócio tão na boca do povo, por assim dizer, né? E talvez o senhor tenha mais dados do que eu, da quantidade de médicos que de fato são capacitados. Mas eu imagino que qualquer grande faculdade de medicina em São Paulo, quando o cara tá saindo da faculdade, ele precisa sair com o mínimo um ACLS. Nos primeiros anos da faculdade tem o tal do BLS, a professora da enfermagem que ensina a fazer a massagem. Eu fico muito feliz que isso está acontecendo, mas na minha época não existia isso. Nada disso, né? Nada disso. Então, essa parte essa importância de se cuidar do cuidado da emergência da terapia é um boom que não tem mais do que 40 anos. E nesses 40 anos também eu acredito que muito além do protocolo ter mudado, né? Não sei como é que era naquela época quando o senhor trouxe, se era exatamente que nem é hoje, né? Da sequência de drogas. Vou trazer para você como é que funcionava isso. E você tinha o protocolo, existia os protocolos da associação, da American Heart Association. Uhum. Na época, isso aí eu falo que eu peguei uma época de ouro, então eu me sinto muito orgulhoso disso, por ter sido a pessoa que trouxe de uma maneira definitiva os cursos para o Brasil em 1998. Nessa mesma época, estava sendo formatado a Aliança Internacional dos Comitês de Emergência e Ressuscitação, o chamado ILCOR. O ILCOR ele foi iniciado e empoderado pela Associação Americana do Coração, pela American Heart, juntamente na época com o Conselho Europeu de Ressuscitação, o European Resuscitation Council. Então eram dois grupos. Daí eles falaram assim, nós precisamos trazer a América Latina, nós temos que trazer a Ásia, nós temos que trazer... Bom, então vou trazer um resumo aqui. Quando aconteceu isso, a American Heart chegou e falou, Sérgio, você que... Daí eu já tinha botado assim, aqui não dá pra gente falar isso tempo, mas aí eu já tinha botado meu pé, em tudo, meu corpo todo nos Estados Unidos. Eu vivia mais nos Estados Unidos Sério? que no Brasil. Assim, eu fui fazer a parte de emergência na região de Seattle, depois eu fui ver os cursos melhor trabalhados no Arizona, na Filadélfia e em Miami. Entendi, você foi aprender como isso era aplicado lá, as Exatamente. várias formas. Não só foi aprender como se aplicava os cursos, mas eu fui aprender emergência. Sim. Porque eu amava emergência. Então eu posso dizer para você que eu fui no berço da emergência. Fiquei muito tempo indo para o berço que era a região de Seattle. E os grandes médicos emergencistas, emergência no Brasil tem muito pouco tempo, mas os grandes médicos de emergência lá falaram assim, não, vem cá, vem aprender com a gente. Aqui. Daí eu falei, eu era um cardiologista que gostava de terapia intensiva também e principalmente eu virei um emergência. Eu adorava isso. A minha linha toda da minha vida sempre foi emergência. Legal. Daí o pessoal da American Heart chegou a Sérgio, tá na hora nós tem um braço interamericano, que é a Fundação Interamericana do Coração, ou a Inter-American Heart Foundation, que a sede fica também em Dallas, do lado da American Heart. Falou, tá na hora de ter um brasileiro como presidente dessa fundação. Uau. Ele não falou nem latino, um brasileiro. Eu falei, que legal. Eu ligo meu irmão era o presidente do FUNCOR. Olha, eles estão querendo assim, assado. Bom, resumo da ópera. A Sociedade Brasileira daquela época não quis
me dá o apoio para ser o presidente. De cardio? De ser o Mentira. presidente. De ser o presidente da Fundação Interamericana. Isso eu queria. Ah, pô, depois que Lógico, eu né? falo assim, eu quero, né? Óbvio que eu quero. O meu irmão e o professor Gilson, que foi uma pessoa sensacional, falou, não, você vai. Vai lá. Mas tem um outro cara. Não, você que vai. Bom, eu não tive o apoio da Institucional. da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas eu ganhei. Eu virei presidente porque o meu apoio foi da American Heart Association. Não tem uma coisa mais bonita do que isso, né? Nossa. Sim, Foi eles pelos quiseram. norte-americanos. Aí eu virei o presidente da Fundação Interamericana e a finalidade dele falou assim, Sérgio, você vai fazer uma boa gestão da parte de cardio interamericana, mas principalmente você vai ser a pessoa que vai fundar dentro da Fundação Interamericana o Conselho Latino-Americano de Emergência e Ressuscitação. Foi o que eu fiz. Incluí a parte latino-americana do EUCOR e eu fui, junto com eles, o que fundamos o EUCOR no mundo. Então, eu sou o signatário da Aliança Internacional dos Comitês e a partir de lá começou todas as diretrizes. As diretrizes que você conhece, vocês são formadas há pouco tempo. Uhum. A primeira diretriz do EUCOR foi 2000, depois... Então tá lá, se você pegar o livro, um dia eu mando para vocês, se vocês quiserem. Ai, com Tem- certeza. por favor. Autografado. O primeiro livro da American Heart tem minha foto junto com ele. Tá. Lá, então, e aí, a partir daí, as diretrizes elas tomam um caminho, tomam um rumo maravilhoso em que todo mundo assina ela. Todo mundo assina essa diretriz. Vira uma diretriz mesmo, assim, mundial, né? Mundial, uma não, coisa que se fazia. você sabe que ela não pode ser considerada. Olha que coisa interessante. Não é mundial. Ela só não é considerada mundial porque tem uma parte do Oriente Médio que não entrou até hoje na. Sério? Então eles cuidam de ressuscitação de uma forma diferente. Não, dessa mas que a gente tá por acostumado. exemplo, alguns países do mundo árabe e Israel entram na aliança internacional. Só Mas não é completo. A Ásia, a África, o Canadá, Estados Unidos, a América Latina, Todo mundo.